Opa, olá, boa noite. E nós estamos chegando com mais um Horizonte Esporte. Gente do céu, muitos assuntos a serem debatidos aqui com os meus companheiros. Vamos falar do jogo treino do Atlético contra o Tupinambás. Jogo treino. Aquilo na verdade, é pré-temporada. É pré-temporada. Esse Tupinambás está com os dias contados na primeira divisão. Manda o treinador embora no primeiro jogo, nunca vi isso na minha vida, não. Nunca vi, só aqui em Minas Gerais, só no Brasil que acontece isso. Mas nós vamos primeiro a vinheta para me apresentar os meus companheiros. Eu estava aguardando, estou aguardando o Geraldo Magela, o grande Ceguinho. Ceguinho pulou de paraquedas, rapaz, é louco. Vou até mostrar um vídeo dele saltando de paraquedas, ele não tem juízo, não. É tudo isso daqui a pouco, depois da nossa vinheta, beleza? Vamos lá. Na verdade, eu tenho que começar com os mais velhos. Zagueirão do passado, comentarista do presente aqui conosco diariamente. Meu caro Vanderlei Menezes, boa noite, boa semana, amigo. Boa noite, nossos companheiros de mesa, toda a equipe, nossos telespectadores, mais um Horizonte Esporte. Aí eu salto pro lado de cá, porque ele passou um aperto danado ele com o prefeito Otônio lá de Florestal esse final de semana, porque as chuvas castigaram realmente Minas Gerais. Só a Federação Mineira de Futebol que não viu isso. Só a Federação Mineira de Futebol que fez uma com o Cruzeiro de lascar o cano. Isso é sacanagem pura. É um negócio terrível que a Federação fez com o Cruzeiro, fazer viajar sabendo que não tinha condição de jogo. Mas o Ailton Aleixo passou muito aperto, mas com a fé de Deus e com a disposição de sempre resolver os problemas lá de Florestal e hoje conosco vamos ver, né, companheiro? Boa noite. Boa noite, Ramon, Flávio, Vanderlei, todos do estúdio. Boa noite a você de casa. Vamos tocar a bola com a graça de Deus sempre. Ele já comandou o trânsito pelo ar na Rádio Tatiaia. Hoje ele está numa emissora lá do Vale do Aço, como é o nome da rádio? Rádio Tropical FM Rádio de Timóteo. Tropical FM. Meu caro Flávio Almeida, que alegria mais uma vez. É a segunda vez que você vem no programa, não é isso? Segunda. Pode vir quando quiser. Boa noite, amigo. Boa noite para você, Ramon. Boa noite aos demais companheiros. É sempre uma honra, uma satisfação muito grande. E eu já disse para a produção que quando precisar é só chamar que a gente está sempre à disposição. Beleza pura. Estamos sempre aí de braços abertos. Olha, até aproveitando falar do Vale do Aço, nós precisamos de ter uma participação lá do Vale do Aço. Temos participação de todas as partes do Brasil, até de fora. Do Vale do Aço, não, eu tenho parentes em Fabriciano, tenho sobrinhos que moram em Fabriciano, tenho primas que moram em Fabriciano, Ipatinga, sou mais chegado a Fabriciano, que é lá que eles moram. Só participar conosco aqui pelo facebook.com/TV Horizonte Oficial. Só você, bonito da fita, facebook.com/TV Horizonte Oficial. E nas redes sociais da tvhorizonte.com.br. É isso, meu caro Paulo? No YouTube, é tvhorizonte.com/TV Horizonte. Horizonte Esporte. Oficial. Muito bem. Olha, eu vou até deixar para falar do Atlético, porque o Atlético fez um treino de luxo contra esse Tupinambás, que mostrou total desorganização, já mandou o Paulo, o xará do nosso produtor, Paulo Campos, o primeiro jogo foi mandado embora. Primeiro jogo. Não faz futebol dessa maneira. Então não contrata. Tomou de 5 ontem, veio para se defender, levou um baile. O Atlético, na verdade, fez um treino de luxo. Fez um treino de luxo, essa é a verdade para mim. Está se preparando para Sul-Americana, que começa já no principinho agora de fevereiro. E aí é mata-mata. Já vai pegar o Santa Fé. Aí é diferente. Embora não é um time de muita expressão na Argentina, mas é um time argentino. Não é? E aí é mata-mata. Perdeu, tá fora. Uma competição que o Atlético... É União de... Aliás, desculpa. Santa Fé é a cidade. União, não é isso? Me corre. União de Santa Fé. Desculpem. Passo a borracha quando eu disse Santa Fé. É União de Santa Fé, que é um time meia boca. Mas como se trata de mata-mata... Mas, Vanderlei,
A Federação Mineira de Futebol fez uma com o Cruzeiro, eu quero ouvir a opinião de vocês. Para mim, de lascar o cano. Gente, as chuvas que castigaram Belo Horizonte, Grande BH, muitas cidades do Brasil, elas causaram tragédias. Nós tivemos um total de 55 mortes, infelizmente, já contabilizada pela Defesa Civil. Muita coisa, mas Deus sabe o que faz. Porque também tem duas situações que precisam ser levadas a sério. Primeiro, os governantes são responsáveis. O prefeito de Belo Horizonte assumiu ano passado. O problema de Venda Nova era dele. E agora, prefeito? O problema de Venda Nova era seu. E o outro problema é aquelas famílias menos favorecidas que moram em área de risco e não quer sair de jeito nenhum. Prefere arriscar a vida, que vale muito mais do que qualquer bem material, do que atender um chamamento da Defesa Civil. E não era para ter jogo em Tombos. Isso é uma coisa clara. Tombense pediu para não julgar. Por que a Federação Mineira fez o Cruzeiro fazer uma viagem dessa? Por que fez fazer uma viagem dessa, Vanderlei? A gente não consegue entender, né, Ramon? Porque, inclusive, lá o Rio de Tombos estava na internet, todo mundo vendo como que estava acontecendo na cidade de Tombos lá, né? Não estava fácil. Era muito simples achar uma data e transferir o jogo. Não precisava... Já transferiu agora para o dia 22. Pois é. Isso é ingerência, né? Isso é incapacidade de organizar o que está fazendo. Então, acho que precisa ter um pouquinho mais de consenso para poder tomar essas decisões, né? Bom, é que o Cruzeiro ficou fraco na Federação Mineira de Futebol. O que faltou com a federação foi consideração com o seu filiado. O que faltou à federação... Com respeito, né? Respeito, que sempre foi bom. Pela cidade de Tombos e pelo Cruzeiro, né? Pô, caramba, não tem como você, não justifica você fazer uma viagem até Muriaé, um pedaço de chão danado, para depois ainda chegar. Não tinha nem hotel para ficar. A chuva tomou conta da cidade. Por que a federação fez isso, cara? Por que, Elton? Pois é, essa situação foi muito complexa, porque além da delegação, né, do Cruzeiro que se deslocou, de toda a mobilização, os nossos próprios companheiros de imprensa, claro, né, que arriscaram a vida, né, a gente não pode dizer diferente, porque as estradas estavam perigosíssimas, né, tem toda uma questão logística que envolve isso. A delegação do Cruzeiro foi via terrestre, né, foi de ônibus, né, arriscando pela estrada. A Federação Mineira deveria, sim, ter feito um planejamento anterior. Porque, só para a gente remeter o que você me perguntou antes da relação da Prefeitura de Florestal com as chuvas, nós, durante a semana, nós nos precavemos, nós nos organizamos. Por isso que os danos foram menores. A Federação Mineira deveria também ter feito um planejamento para que isso não ocorresse da forma que aconteceu. Foi prejuízo para todo mundo, inclusive o desgaste da federação. Flávio Almeida, não sei a sua opinião, vou saber agora. Eu já expressei a minha... Não retiro uma vírgula, sou capaz de acrescentar mais. Como é que você viu essa marcação desse jogo numa situação de calamidade que estava vivendo, na verdade, grande parte do país? Ramon, todos nós já sabíamos do que estava acontecendo no estado e da previsão de chuvas, né? O estado inteiro já sabia disso, todos os dirigentes sabiam disso, o Cruzeiro tentou, né, pelo que eu soube, tentou adiar esse jogo. De todas as maneiras. Não conseguiu. A federação fez com que o Cruzeiro se deslocasse e passando, né, como você bem salientou, o problema começa aqui pela 381. Eu passei por essa 381 há poucos dias e a 381 está uma coisa absurda, está horrorosa. É impossível você transitar pela 381 sem ter no mínimo de medo. Então, o Cruzeiro passou por ali com seu ônibus e foi até a 116, foi até Muriaé, que não é perto, né? Uma viagem com uma logística absurda, difícil. E a hora que a delegação chega lá, uma viagem que era para durar 7 horas, uma viagem que, de acordo com os nossos colegas, durou aí quase 10 horas, né? E depois volta. Eu só posso acreditar no que você acabou de dizer. Cruzeiro perdeu prestígio, perdeu força na federação. Só pode ser isso, porque não tem outra explicação. Parece o diretor de competições da federação, ele chegou a dizer ontem no estádio, estive ontem acompanhando o Atlético e Tupinambás,
e ele chegou a dizer que a federação precisava esperar um ofício, e aí ela precisou esperar um ofício da PRF dizendo que não tinha estrada para chegar em Tombos. Quer dizer, se Nova Lima, que está aqui do lado, já não tinha condições de jogo, né? A própria prefeitura se manifestou dizendo que não havia condições de jogo, que garante que lá em Tombos, que tem, claro, aí uma condição, né, com todo respeito à cidade de Tombos, mas com uma condição um pouco mais difícil, até pelo percurso daqui até lá, que faz acreditar que lá haveria condições de jogo? Não, foi desculpa porca, foi um pronunciamento porco da parte dele, porque bem definido. Porque se Nova Lima não teve condições, você imagina você pegar a 116, que é uma BR perigosa, e foram 2 BRs que o Cruzeiro teve que andar. Buracos na pista, fazendo com que um risco desnecessário, Vanderlei, um risco até de um acidente. Desvio. Ela não tem que esperar ofício porcaria nenhuma. Vocês têm, dona do futebol mineiro, vocês têm que comunicar os clubes, não vão marcar o jogo, nós vamos adiar o jogo de Tombos, porque não tem condições de fazer o jogo lá com a Tombense. O Cruzeiro ficaria satisfeito, o Tombense também, porque não tinha condições na cidade. Foi uma vergonha, uma falta de respeito com o Cruzeiro, que precisa acordar para esse detalhe. Está perdendo, já perdeu na eleição. Eles olham muito o outro lado. Então, eu não estou concordando com isso não, Vanderlei. Eu estou muito chateado com isso. O que acontece é o seguinte, né? Essa desculpa, ela é inerente. Assim, é muito difícil você acreditar, porque é o seguinte, hoje você tem internet, tem telefone, você tem tudo que você imaginar de tecnologia para você agilizar um documento, que seja ele qualquer, seja ele podia ter uma ligação para o prefeito de Tombos, para o presidente da Tombense. Como é que está a situação? Como que funciona? O que está acontecendo? Beleza. Precisa de falar que precisava de um civil documento mesmo. da Polícia Federal. O jogo ia ser em Tombos, que tem a estrada a ver com a cidade que estava sendo... Sem condições de jogo. Exatamente. A cidade já não havia condições, né? Quer dizer, poderia até ter estrada, né? Mas você chega lá, não tem campo, e aí? Joga onde? Na estrada? Até para localizar, né, o telespectador, é na divisa com o Rio de Janeiro. É muito longe, não é perto, não. É um pulinho do Rio. Ao lado de Porciúncula, ali é muito longe de Belo Horizonte. Não, foi uma falta de respeito. Dá vontade de falar um palavrão aqui, cara, é porque eu não posso. Mas foi uma falta de consideração, de respeito, de responsabilidade, jogando uma delegação de um dos maiores clubes do mundo numa estrada com tempestade rolando para toda a parte do estado. Chuva para todo lado. Você imagina Belo Horizonte, a buracada que tem em Belo Horizonte, ou imagina a BR. O que tem de buraco em Belo Horizonte tem que ter cuidado para andar, que senão pneu vai para o espaço, suspensão vai para o espaço, que depois... Vocês vão ver a cidade. Mês que vem vocês vão ver Belo Horizonte limpinha. Feitada. Sabe por quê? Carnaval. Aí o prefeito vai... Você vai ver a Zona Sul aqui tudo limpinho, 1000 maravilhas, tudo enfeitado, iluminada. Mas porque é carnaval. Pô, o prefeito é fogo, hein? O prefeito é danado. Depois vocês me cobrem se eu estou exagerando no que eu estou dizendo, hein? Vocês me cobrem, se não vai estar lindo de morrer. Porque hoje é só buraco. Vai para o lado da Pampulha para vocês verem que sofrimento que é. Um negócio é, então, imperdoável, nota 0, para a Federação Mineira de Futebol. E depois, Paulo, nós vamos para o intervalo, porque o Geraldo Magela, aquele extraordinário ceguinho que está com a campanha do teatro aí, já está no pedaço, vai contar umas piadinhas para nós aí. Nós já voltamos. É rápido.